começar, para a gente quebrar o gelo, eu já quero começar com uma curiosidade ao qual o Rodolfo vai poder ajudar a gente com relação a isso. Estava conversando aqui nos bastidores aqui com o Rodolfo, e eis que surge que o Brian May, que é guitarrista, óbvio, ex-guitarrista do Queen, olha só, ele era astrofísico, isso vocês já devem saber. Porém, ele estava no correr do doutorado dele, ele largou o doutorado dele para se dedicar à banda, né? Ainda bem que ele fez isso. Só que lá em 2007 ele voltou e terminou o doutorado. E depois de muito tempo trabalhando com astrofísica, ele colaborou com a NASA em uma de suas missões, que eu não vou me recordar o nome aqui, mas o Rodolfo ele vai poder falar porque ele trabalhou com isso também, já tem bastante, já fez bastante trabalho com relação a isso, não é, Rodolfo? Sim, sim. Basicamente tem trabalhado com asteroide, mais na parte de engenharia espacial, né? De missões dedicadas a explorar esses corpos, asteroides principalmente, e operações de proximidade, né? Faz o rendezvous com o asteroide, ou seja, a espaçonave aproxima desse asteroide e orbita ele, ou faz grandes aproximações. E a missão que o Brian May contribuiu foi a OSIRIS-REx, né? Que foi lançada, se eu bem me recordo, em 2018, e tinha como objetivo coletar uma amostra do Bennu e depois trazer essa amostra para a Terra para ser analisada. Já foi até trazida para a Terra essa amostra e tem rendido várias análises de vários cientistas aí da área. Não, e o OSIRIS é um asteroide viajante do espaço, e aí a gente precisa entender um pouquinho qual é a diferença entre asteroides, cometas. Você pode explicar para a gente um pouquinho qual é a diferença entre esses objetos que ficam viajando pelo espaço? O César falou um pouquinho na semana passada, mas vamos escutar da voz de um especialista. Eu não sou astrônomo, né? Sou engenheiro espacial, mas como eu tive essa dedicação da engenharia voltada a explorar esses corpos, eu tenho alguma pequena noção, mas sempre um astrônomo que estiver assistindo pode me corrigir se assim achar o caso, né? Mas até onde eu sei, a diferença fundamental de um asteroide para um cometa é que o asteroide ele tem uma órbita bem definida. Aliás, todos têm uma órbita bem definida, mas o que acontece é que os cometas eles vêm do sistema solar externo, né? A gente chama de órbitas transneptunianas. São órbitas normalmente bastante elípticas. Então, você tem lá uma elipse, basicamente, você pensa num círculo, você aperta ele assim dos lados, ele vai achatando, né? Então, uma órbita bem elíptica, esse tipo de órbita que ela está como se fosse um círculo achatado. Então, esses cometas são caracterizados por ter esse tipo de órbita. Então, eles aproximam do Sol num período assim de séculos, 70 anos, 80 anos ou mais de um século. Vão até além de Netuno, bem no exterior do Sistema Solar, e vão continuamente regressando para dentro do Sistema Solar interno. Devido a essa distância que eles chegam a ficar do Sol, tem vários compostos lá, né, que pelas temperaturas baixas que tem no Sistema Solar externo, elas... Então, o asteroide, veja se eu estou falando certo, se estou muito enganada, né? O asteroide, então, ele é um viajante dentro do nosso sistema solar e a maioria deles está naquela região mais distante, né? Transneptuniano, que seria o mais distante possível, que de vez em quando visita aqui as regiões mais próximas e a gente consegue acompanhar essas órbitas. O cometa normalmente o asteroide. Não, asteroide Pode falar. Ele sabe mais. Não, um cometa normalmente ele tem essas órbitas altamente elípticas, que a gente chama, né? Ele vai até o sistema solar exterior e continuamente regressa para o sistema solar interno, né? Quando a gente fala sistema solar interno, a gente está falando dentro da órbita de Marte, dentro do cinturão de asteroides, por exemplo. Esse é classificado como a divisão do sistema solar interno. O sistema solar externo é para fora do cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. E esses corpos, esses cometas, são normalmente objetos transneptunianos, né, que eles vão continuamente, eles aproximam, entram no sistema solar interno e vão até esse sistema solar externo para além de Netuno. E como lá as temperaturas são muito baixas, né, tem a condensação de materiais que congelam a temperaturas ultra baixas, né, e quando eles vão se aproximando do sistema solar interno, se aproximando do Sol, você tem esses materiais vão evaporando, eles são voláteis, né, pela temperatura da aproximação do Sol. E a grande característica do cometa é a cauda, né? Que normalmente aparece, Sim. E o vento solar empurra essa cauda. E aí uma curiosidade, tipo, por exemplo, então, pensando em cometa e asteroide,
também há uma diferença em matéria de composição, né? Porque um asteroide em si é uma grande rocha, Sim. certo? Óbvio, tem toda uma composição ali, pode ser, enfim, toda uma composição química distinta. Porém, já um cometa, não só uma rocha, não quer dizer, eu nem sei, o que é um cometa pensando em matéria de composição? Então, pelo menos vou ajudar a contribuir com essa conversa aqui, ele carrega o material das regiões onde ele vai passando, ele vai agregando ali, e muitas vezes ele até a origem, né, tem origem, e ele, normalmente, por estar muito distante do Sol da onde ele foi originado, ele vai carregar matéria na forma de gelo, né? Eu estou enganada? E aí o asteroide já não, né? O asteroide já é uma rocha viajante? Normalmente tem várias subdivisões de asteroides, né? Tem asteroides que têm uma característica mais rochosa, de silicato, né? Acho que carboníferos ou carbonáceos, não lembro mais tecnicamente o termo. E tem uma característica mais rochosa e tem asteroides também metálicos. Então você pega, por exemplo, uma missão que o JPL da NASA lançou recentemente, a missão Psyche, vocês já devem ter A ouvido falar. Psyche é muito famosa. Sim. Ela vai para um asteroide que tem uma maior composição metálica. Esse asteroide está lá, que a gente chama de asteroides troianos, né? Que fica num ponto de Lagrange ali do sistema Sol-Júpiter, né? Fica uma região razoavelmente estável. Ela é estável, né? Mas ela vai explorar esse asteroide e tem maior composição metálica, né? Inclusive deve ter aparecido bastante na mídia, eu acredito, pelo valor que ele teria na Terra, o que é uma extrapolação absurda, né? Mas só para deixar claro para o pessoal, o que seria então essa região, esse ponto lagrangiano? É uma região de equilíbrio, né? Então você pensa, vamos pensar, não sei, o que a gente pode usar como um exemplo de equilíbrio? Vamos pensar numa bacia, a gente vira ela ao contrário, né? Você tem ali você colocar a bola exatamente sobre aquela bacia virada ao contrário, a bolinha vai se equilibrar. Mas se qualquer petelequinho, ela vai sair daquela região. Sim. Isso é conhecido como um equilíbrio instável, né? Perfeito. Se você virar a bacia da forma correta, né, que a gente usa, a gente está acostumado a usar uma bacia, independente de onde você colocar a bolinha naquela ponta da bacia, ela vai tender para o fundo da bacia, né? Isso seria um equilíbrio estável. Ou seja, se colocar a bolinha perto desse ponto de equilíbrio, a bolinha vai tender para aquele ponto de equilíbrio. Diferentemente da bacia virada do lado contrário, como você colocar daquela bacia, vai divergir, vai sair daquele ponto de equilíbrio, se dá um petelequinho, qualquer coisa. Certo. Esse ponto de Lagrange, que está esse asteroide em específico, é o que a gente chama de L4 e L5. Eles são conhecidos como pontos estáveis, ou seja, tem uma tendência de objetos que ficam naquele ponto de permanecer lá, mesmo que tenha alguns pequenos petelecos. Mas quando você diz eles são estáveis, porque, vamos dizer assim, quando a gente pensa na interação gravitacional com os planetas que estão ao seu redor, a força gravitacional sobre aquele objeto naquele ponto é nula. Seria isso? Exatamente isso. Você tem, a força resultante, né, atuando sobre aquele corpo é nula, ou pelo menos ponto, né? ou pelo menos a interferência menor. No caso, como ele disse, pode ter algumas pequenas perturbações, mas não o suficiente para... A tendência é voltar para aquele ponto. Nesse ponto em específico, você tem um equilíbrio entre a força, a gente falando desse Psyche, a gente tem o Sol e Júpiter, né? Então você tem um equilíbrio entre a força gravitacional de Júpiter e do Sol, e além disso também tem a força centrípeta, né? Ou pseudo-força centrífuga. Então você tem um equilíbrio entre as três forças, né? Uma não é bem uma força, se é físico você sabe mais que eu, né? O resultado da inércia, pelo sistema de referência girante. Mas daí você tem esse equilíbrio, que é esse equilíbrio entre forças, cada uma puxando para o lado, e no final o resultante é zero e ele tende a permanecer ali. No sistema solar, a gente não tem só esse ponto lagrangiano, esse que ele está falando diz respeito à órbita de Júpiter, isso? Júpiter. Mas no caso aqui também, para a Terra, a gente tem os pontos lagrangianos com relação ao Sol, que são pontos de interesse, onde a gente costuma colocar telescópios para poder observar, por exemplo, o Sol e a gente conseguir obter essas informações. Então, ponto lagrangiano, existem alguns, dependendo, no sistema solar existem vários pontos lagrangianos espalhados, mas dependendo do objetivo, você vai escolher um ponto lagrangiano diferente. Seria mais ou menos isso? O ponto lagrangiano é o resultado quando você faz uma análise de um problema, que a gente chama de problema circular restrito de três corpos. Se a gente entrar muito em detalhe, a gente vai longe. Mas o que é importante entender disso?
é um problema quando fala de 3 corpos. Então você tem 2 corpos mais massivos, por exemplo, no caso do Psyche, você tem o Sol e Júpiter. São 2 corpos fundamentais desse problema. E você tem um terceiro corpo. Normalmente pode ser um asteroide, pode ser uma espaçonave. E daí, pela análise das forças desse sistema, você identifica esses pontos de equilíbrio. E tem esse interesse de colocar telescópios, né, porque a manutenção orbital próxima a esses pontos tende a ser menor, né, o gasto de combustível. E tem várias outras propostas, né, de órbitas que giram em torno desses pontos de equilíbrio. Por exemplo, missões, o ponto de equilíbrio, o L2, que no sistema Terra-Lua, você colocar uma espaçonave no ponto L2, que seria atrás da Lua, né? Então, a ideia seria colocar uma espaçonave de comunicação numa órbita em torno desse L2, que ela fica continuamente sobre a visão das antenas na Terra, por exemplo. Isso aí ajudaria, por exemplo, no caso de uma exploração lunar, você poder ter uma conexão de comunicação com a Terra e com a Lua ao mesmo tempo. Seria mais ou menos isso? Isso, porque a Lua, como ela está ela está trancada ali, a rotação dela em torno do próprio eixo está... Como que chama isso? Eu esqueci agora. Está em equilíbrio com a da Terra. Então eles giram. Eu digo, o período orbital dela, com a rotação dela, estão... Na verdade, eu sei que você está falando, eles estão... Agora fugiu o nome para mim também, mas estão tipo acoplados. Existe um acoplamento... órbita, rotação, órbita, acoplamento, rotação, órbita. Isso. De forma que você sempre tem um lado oculto da Lua, né? Sim. Você nunca enxerga o lado oculto da Lua. E daí a ideia seria, você tem uma missão que está explorando esse lado oculto da Lua, você tem essa espaçonave orbitando esse ponto L2, ela está sempre podendo comunicar de volta com a Terra, né? Porque ela está sempre sendo vista tanto pela missão que está no lado oculto da Lua, quanto pelas antenas terrestres que estão chegando nessa espaçonave em torno desse ponto. O Psyche é uma missão muito interessante. Eu me lembro de ter observado algumas informações dele, principalmente porque ele tem a capacidade, as missões de exploração dele iam trazer, né, trouxeram para a Terra, né, se não me engano, amostras para serem estudadas de componentes que estariam, então, num asteroide. Não, a Psyche ainda está a caminho do asteroide. Missões que já trouxeram, por exemplo, o OSIRIS-REx, que a gente está falando, né, que o Brian May contribuiu, mas a gente tem também as missões Hayabusa, tem a Hayabusa 1 e a Hayabusa 2. A Hayabusa 1 foi para o asteroide Tokala, a Hayabusa 2 para o asteroide Ryugu. São asteroides bem diferentes um do outro. Agora, uma curiosidade, que tipo de informação, todos esses asteroides aos quais essas missões foram e trouxeram e irão trazer material, são, obviamente, quando a gente fala em asteroide, a gente está falando de um objeto que faz parte do sistema solar, correto? Sim. Então, certamente, a ideia de levar uma nave, um satélite a esses asteroides e arrancar ali amostras, a ideia seria descobrir o quê? Que tipo de informação que a gente quer tirar dali? Essa é uma ótima pergunta, porque os asteroides são considerados como vestígios primordiais da formação do sistema solar, né? Então, eles carregam esses vestígios, seja composição de isótopos de água, enfim, é uma coisa que eu não entendo muito bem, que já entra na ciência planetária, que não é bem minha praia. Mas eu tenho uma noção, né, porque tive um certo contato. E eles carregam esses vestígios que pode dizer como que foi a formação do sistema solar. A composição, a distribuição de elementos químicos, de água, enfim, e pode até trazer indícios da origem da vida, né? Se ela, por exemplo, se pensar na panspermia, né, que seria a inseminação de vida extraterrestre na Terra, essa seria a origem da vida da Terra. Uma teoria não é a mais aceita, né, sobre a origem da vida da Terra. Mas ela tem alguma fundamentação, Sim, né? tem alguma fundamentação. Você pode até pensar nisso para estudar esses corpos, mas até do ponto de vista de formação de proteínas ou outras moléculas mais simples que estão bastante ligadas à vida, né?